Boa noite a todos, é muito bom estar com vocês aqui de novo para mais um Superação. E hoje a gente está aqui, né, com a Tati. Olha só, eu estou abrindo o programa, tá vendo? Acho que eu evoluí, a estagiária aqui. Estou aprendendo, né, Tati? Hoje a gente está com uma pessoa muito querida, também da nossa casa, também aqui da Catedral Metro de Petrópolis, que é o Carlos Eduardo França. Eu não conheço ele por esse nome, tá, gente? Eu conheço por Dinho. O Carlos Eduardo, ele é enfermeiro, professor de biologia, trabalha em muitas frentes, em muitas áreas, na igreja, fora da igreja. Ele aqui na igreja sempre trabalhou com evangelismo, foi da Jocum, Mocidade para Cristo, trabalha com jovens, com dependência química também. E é muito bom estar te recebendo aqui para você compartilhar da tua história e do teu testemunho. Beleza, né? Boa noite. Né? Eu quero agradecer o convite e é muito bom estar aqui, né? Poder trocar essa ideia e conversar, né? Isso aí. Boa noite, gente. Ângela, ela é brincalhona, tá, gente? Que ela é a autoridade que é a nossa pastora e sempre quando ela abre a boca, Deus usa ela poderosamente. Então, quem dera se todo estagiário fosse ungido que nem essa. Dinho, a gente tem entrado aí nas casas de muitas pessoas durante esse tempo, trazendo temas de superação. E quando o seu nome foi colocado para vir aqui bater um papo com a gente, né? O tema sugerido até mesmo por você foi confiança em Deus para superar. E eu fiquei curiosa para a gente conversar. Eu ainda não conheço a sua história. Junto com vocês eu vou conhecer a história do Dinho. Eu fiquei muito atraída para esse bate-papo, porque hoje a confiança é a palavra da vez. Assim, eu trabalho com marketing, com vendas. Todo treinamento que a gente vai fazer, quando a gente vai em Nova York, em feira de varejo, saiu agora online, já que esse ano não teve presencial, os palestrantes internacionais falavam da importância da confiança. Quem dirá a confiança em Deus para que a gente possa superar? Então, transborda aí na nossa vida, fica à vontade, a casa é sua. Vamos lá, né? Assim, eu gostei desse tema, né? Sobre confiança, porque se eu der uma olhada assim, para a minha vida, eu consigo perceber que assim, a minha confiança em Deus, né? Essa entrega, né? O andar com Ele, né? Me trouxe, né? Seguro, né? Até aqui, né? Hoje eu consigo olhar e ver assim, foi fundamental e fez toda a diferença eu confiar em Deus e assim, em momentos chaves da minha vida, assim, desde a minha conversão, né? Que eu me converti, é até interessante, né? Numa cruzada, né? Numa cruzada evangelística. Que o tema era até assim, bem interessante, né? Que falava sobre, até sobre uma confiança, mas era assim, nos passos de Maria, e falando sobre a confiança que ela teve no Salvador. Né? Então, assim, foi a primeira vez que Deus assim, me chamou de uma forma maravilhosa, e hoje eu percebo que foi naquele dia que eu passei, né? Meio tímido, né? Assim, não sabia quem era esse Deus, né? Não conhecia Jesus, mas foi nesse dia que acho que eu assim, dei o primeiro passo para confiar em Deus. Uma confiança, muitas vezes, precisa ser uma confiança cega, né? A Bíblia nos convida a ter uma fé racional, que é uma fé que entende quem Deus é, igual você está falando, conheci quem Deus é. E aí, então, entreguei minha vida para Cristo, a partir de um entendimento de uma fé racional. Mas se a gente for pegar o modelo de Maria, ela teve que confiar debaixo de uma revelação de um anjo, né? Então, e ali ela entregou. E conta mais para a gente sobre isso aí. Dentro do superação, você como professor de biologia, enfermeiro, deve viver superações dia a dia. E qual foi a maior superação que você já viveu? Acho que no início eu não comentei, né, que o Dinho é esposo da Renata, pai do Davi, do Eduardo, meninos lindos. Estão de parabéns os dois, fizeram meninos lindos.
E hoje eu acho que a gente que conhece o Dinho, vê a família que ele tem construído, eu acho que muito da superação sua começa na sua infância, na sua família, né? A sua realidade que você vivenciou quando você era criança ainda, né? Então, por isso que eu pensei nessa confiança. Você falou aí, assim, me traz muito isso, né? Que assim, eu entendo e sei de onde que eu vim, né? Assim, minha mãe grávida de mim tentou suicídio 3 vezes, né? Primeiro ela tentou se jogar na praia, aí tiraram. Depois ela tomou chumbinho, né? E depois ela tomou fornicida, né? Eu tinha umas marcas no braço, que agora eu não tenho mais, né? Sumiu. E eu lembro que, assim, a Bíblia diz que Deus é fiel. Deus é fiel. Né? E, assim, eu consigo ver desde lá de trás. Sabe? A Bíblia fala que não tem, todos os nossos dias estão gravados na palma da mão do Senhor. Sabe? Ele é extraordinário. Sabe? Ele tem nosso nome ali. E, assim, eu sei que Deus já me guardou desde o ventre, né? Então, assim, o salmista declara isso, né? Que quando ele ainda era informe, Deus já quando conhecia. era substância uniforme, Deus, ele já me conhecia. Se sentir como Davi, né? Como salmista ali, né? Eu me sinto dessa forma. Por isso que, assim, quando eu passei a confiar em Deus e eu, assim, olhei para o meu passado, eu comecei a ver que, assim, eu sempre achei que eu era sozinho. Por exemplo, eu não conheço meu pai, né? Segundo relatos da minha mãe, ele morreu quando ela estava internada, né? Para me ter. Minha mãe foi internada como suicida, né? Na terceira vez que ela tentou se matar, então seguraram ela, né? E eu nasci ali, assim, eu sou registrado só o nome da minha mãe, não do meu pai, né? Então nunca conheci. Não sei quem é, né? E então foi assim uma sequência de problemas dentro da família. Eu vim de situação difícil de vida, né? De pobreza extrema, né? Então assim, eu trabalho desde 5 anos de idade, né? Se eu fosse colocar, né, as pessoas que me conhecem hoje, assim, sou enfermeiro, sou professor, mas eu sei o que eu tive que passar para poder estudar, né? E hoje poder assim dizer, sou enfermeiro, sou professor, né? Tenho pós-graduação, tá? Mas não é só isso. Eu sei o caminho, né? Que eu tive que percorrer e as dificuldades, né? Porque não tinha acesso assim, né? A estudo. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito honesta, né? Mas sempre teve muitos problemas assim, né? Então eu sofri muita violência dentro de casa, né? Assim, violência física, né? Verbal, né? Eu lembro assim de palavras duras. Quando eu quis fazer faculdade, falaram comigo assim: você não vai estudar. Você estudar, você é pobre e burro. Foi esse tipo, né, de coisa que eu ouvi quando eu quis, assim, falei, vou estudar, né? Na verdade, assim, eu nunca nem quis estudar. O desejo de estudar veio depois que eu fui para a missão, né? Fui ser missionário na Jocum. Quando eu voltei da Jocum, Deus plantou, eu tenho certeza que foi Deus, Deus plantou no meu coração o desejo de começar a estudar, né? Mas antes disso, então, eu sempre vim de uma família com muita dificuldade, né? Assim, éramos 3 irmãos, né? Eu, o Wellington e o Igor. O Igor, ele era meu primo irmão, ele foi criado, né? Com meu irmão. Então, desde novo, a gente tinha essas, assim, várias dificuldades, né? Meu padrasto também, uma pessoa muito boa, muito honesta, mas muito violento também, muito violento, né? E todas essas coisas, né? Essas situações, né? Uma família completamente despedaçada, né? Sem estrutura, né? Eu lembro que a gente morava num barraco bem pequeno, né? Numa comunidade, e a lembrança que eu tenho assim, é que eu tinha que atravessar 5 bairros para poder ir numa padaria pegar um pão velho para a gente poder comer em casa, né? Eu lembro da gente ter que trabalhar, eu dormia, né? De eu dormir dentro de um carrinho de milho verde, né? Porque meus pais tinham que estar trabalhando na rua para poder conseguir dinheiro para a gente poder ter o alimento dentro de casa, né? Então, assim, meu padrasto é analfabeto, né? Minha mãe até, acho que 4ª série,
né? Então, eram pessoas honestas, que sempre trabalhavam muito, mas, né, a gente veio, né, dessa situação, né? Um ambiente de escassez, né? De muita escassez, né? E como que foi? Quando foi que você foi para Jocum e teve essa experiência? Então, eu lembro que tem tem todo uma história, né? Eu lembro a primeira vez que eu ouvi de um missionário chamado José Erion, que ele falava muito sobre a Disney, né? Ele pregava muito, assim, um cara muito conhecido na época, né? E eu lembro a primeira fita de VHS, né? Vamos lá, passado, a gente, quase 40 anos aí, tem que lembrar nem sempre foi HD, Facebook, né? E eu lembro que eu assisti a fita desse missionário, e ele falou o seguinte, ele estava falando sobre a cortina de ferro e de colegas missionários que tinha sofrido violência, né? E ele estancando sangue ali, né? Com a camisa, né? E eu olhei e falei, cara, eu recém-convertido, olhei e falei assim, cara, eu quero ser isso aí, ó. Quero ser isso aí. Eu falei, pô, pessoal, ninguém entendeu nada, né? Mas naquele momento Deus estava falando comigo. E eu falei, mas passou, né? Aí eu sempre tive isso na igreja, sempre tive essa vontade de servir. De ajudar. Eu lembro que eu gostava de ficar na porta da igreja, porque quando eu me converti, ninguém foi na porta da igreja me receber. Aí, quando eu fui, né, depois de um tempo, fui líder de evangelismo na igreja, e eu criei um grupo só para ficar na porta recebendo as pessoas. Para acolher, né? Para acolher, né? Que hoje a gente chama de consolidação, né? É a consolidação. E eu lembro que isso foi... Eu entendo isso, por isso a gente está falando sobre a questão da confiança. Quanto mais a gente confia em Deus, quanto mais a gente se relaciona com Ele, né, a gente vai, nós vamos confiando e Deus vai entregando para nós. Né? Deus vai nos ensinando a cada passo. Né? A confiança, então, você está me dizendo que veio em você, como na maioria de nós, mas veio de um relacionamento e que foi se aprofundando em intimidade e ele foi te ensinando a confiar. Isso. E com isso eu fui descobrindo que, alguns talentos, né? Que até então eu lembro quando eu entrei na igreja, eu falei assim, eu vou fazer o quê aqui na igreja? Eu não sei falar. Né? Se em algum momento eu der alguma rateada aqui, é porque, por exemplo, eu tenho diagnóstico de gagueira, sou gago desde novo, né? Então eu fiz fono, fiz aula de canto, fiz teatro, né? Então, eu como professor, eu brinco muito, né? Quando eu vou dar alguma palestra, eu sempre falo, olha, se você der uma rateada aí, não liga não. A pessoa fica esperando, né? Daquela rateada. Mas eu tenho esse diagnóstico desde, né? Sempre tive, eu sempre brinco com isso. E é uma forma também de cura, né? De tratamento. Mas, enfim, quando eu entrei na igreja, eu falei, não vou fazer nada aqui na igreja. Não sei, gente, né? Falaram que eu sou burro. Eu não tinha perspectiva nenhuma de estudo, né? E eu lembro que eu falei, vou fazer o que na igreja? Não sei cantar, né? Não canto mal, não sei fazer nada aqui, cara. Nada aqui na igreja. Você não via talento em você? Nenhum. Vou fazer o que aqui? Aí eu lembro que, dali um tempo, sempre fui, assim, bem que intrometido na igreja, né? Tem isso, né? Quando eu vi, eu estava ajudando a evangelizar. Quando eu vi, eu estava no Ministério de Louvor, né? Eu brinco que na nossa antiga igreja, né? A gente chegou a gravar CD e tudo, né? Fiz parte, né? Do Ministério de Louvor. Dei aula, né? Começava a dar assim, aula na escola dominical, né? Pregar. Foi assim, definitivamente, Deus foi, sabe, tirando umas cascas assim, falando, Mas olha... o que te movia? Você acha que era o desejo de servir? O desejo de servir e eu acredito que essa confiança, né? E o amor de Deus. Porque assim, quando eu comecei a me sentir amado pelo Senhor, e quero só abrir esse parênteses sobre confiança, né? Eu passei a confiar no Senhor porque eu o amei mais do que a minha própria vida. Sabe? E eu entendi que, como eu não tinha pai, eu tinha dificuldade de ter Deus como pai. Então, quando eu comecei a confiar em Deus, Deus revelou para mim como pai, como um Deus pai. Sabe, aquilo mudou a minha, sabe, começou a mudar a minha vida completamente. Porque só pela revelação, porque alguém que não teve um modelo de pai,
como chamar Deus de pai se não sabe o que é isso? Sim. Porque nosso Deus, ele é incrível. Ele se auto-revela, né? Foi assim com os homens, com os patriarcas, e a gente vê hoje, Deus, ele se revela. Com quantos anos que você se converteu? Essa situação que você se converteu e foi assim, você que foi buscar isso? Uma situação trágica, enfim, alguma... Assim, na verdade, eu lembro que eu tinha alguns amigos que já estavam indo na igreja, e eu trabalhava, nessa época que eu entrei para a igreja, eu trabalhava como camelô, né? Eu tenho um histórico de serviço também muito louco, assim. Já trabalhei em desmanche de carro, que eu não sabia que era desmanche, tá? Hoje eu sei que era ferro... Eu achava que era ferro velho. Já trabalhei um pouco de tudo, né? Assim, pipoca, milho verde, camelô, já vendi bala no sinal, brinquedo, fui camelô durante muito tempo da minha vida, tecelão, costura. Para quem começou com 5, você tem cara de novinho, mas se você começou a trabalhar com 5 anos, né? Então, para quem não tem talento, hein? Cheio de talento, escondido aí. Mas assim, eu lembro que eu tenho uns amigos que eles brincam comigo, me chamam de Forrest Gump, né? O contador de história. Porque quando chega em algum lugar, sempre tem uma história. Não, mas aqui na catedral, o título de Forrest Gump já pertence ao Bispo Mano, né? Já, né? Todo mundo é. E eu lembro que, assim, eu me converti com 17 anos, né? E eu lembro que, assim, o pessoal me chamava, só que na época, assim, doidão, né? Bebia, né? Fumava, aí estava ali fumando um baseado, aí passava pelo pessoal da igreja, de mobilete e doidão. O pessoal, vamos na igreja? Eu, não! Passava doido, ia embora, não queria. Né? Sempre assim. Com quantos anos isso? 17. E nessa época eu trabalhava como camelô, né? E eu lembro que o dono, né, da banca, né, a família até maravilhosa, né, são meus amigos até hoje, sempre me chamavam e tudo. Um dia eles me chamaram, eles eram de uma outra igreja, assim, evangélica, e eu falei que eu ia. Né? Andava com roupa de funkeiro, calça larga. Falei assim, eu vou. Aí eu errei igreja, fui parar numa igreja, numa igreja dos mormons, Ai, meu... sem saber que era. Aí eu entrei tudo, fiquei no culto lá. Aí quando eu perguntei, não achou os amigos? Não vi os amigos, tem alguma coisa errada, eu fiquei quase até o final. Aí eles falaram, não é aqui não, mas se quiser voltar, aí eu fui procurar outra, aí consegui chegar. Achou os amigos. No final. Mas, assim, eu fui para visitar, mas eu entrei mesmo, foi, assim, logo depois eu entrei no Metodista e nunca mais saí, né? Aí foi quando eu comecei a olhar, né, ver os talentos. Aí eu, assim, tenho facilidade, né, em trocar ideia, né, em conversar. Né? Se eu estou em qualquer lugar, e depois eu vi que isso é um talento e é de Deus. Um coração ensinável, que a Bíblia chama, né? E também, assim, de estar ali, assim, disposto. Por exemplo, se qualquer pessoa, né, foi por conta disso, né, aí chegando na questão de missão, né, lá da Jocum, que depois de um tempo foi, assim, vários ministérios e tudo, e um dia surgiu o desejo de pastorear, de ser pastor, né? Eu falei, poxa, que legal, nunca pensei nisso, cara, não sabia o que era isso, né? Aí eu comecei até a fazer, né, o pré-teológico, né? Na verdade, eu fiz no Bennett, né? Eu fiz todo o processo, né? Quando eu era lá no Bennett, né? Eu e alguns colegas, né? Todo mundo aspira, né? Todo mundo aspirante, né? E eu lembro que quando eu terminei, eu falei assim, cara, agora eu não quero... Deus está falando para mim ir para outro lugar. Olha a confiança. E Deus colocou no meu coração que antes de qualquer coisa, eu tinha que ir para missões. E aí foi nesse, né? Eu já tinha esse desejo, outros amigos já tinham ido, né? Então foi quando eu ouvi falar da Jocum lá atrás, né? Assim que eu me converti, e Deus foi no momento certo, né? E eu fui, né? E quando eu voltei, assim, quando eu voltei da Jocum, eu voltei com, assim, eu sempre tive o desejo de servir, de estar na obra, só que Deus lá plantou uma semente interessante, né? Ele plantou a semente de me capacitar, né? E tudo que... Nunca imaginei. Se falasse assim, Jim, você pensou em tudo isso aí, de ser enfermeiro, eu nunca pensei...
assim, eu nunca quis estudar. Eu achava que, na minha cabeça, eu vou para o curso de missões, vou ser missionário, vou servir na África ou em qualquer lugar. Não interessa, né? Esse era o meu desejo. Eu quero servir. O conceito de servir era algo, assim, missionário, não servir como uma profissão. Não, porque até então eu não, assim, eu não tinha esse entendimento. Nem todo mundo tem esse entendimento. Sim. Quando se fala assim de missões, a pessoa só pensa assim: eu vou sair, eu vou para outro lugar, eu pregar vou o evangelho num né? lugar que não é pregado. Se você perceber, assim, durante o tempo de Jesus na Terra, ele curou várias pessoas. Ele passou por vida de pessoas, né? No tanque ele viu várias pessoas lá, né? Mas ele curou uma pessoa, né? Mas ele tinha um chamado principal, que era morrer na cruz, que era salvar toda a humanidade, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, poxa, eu tenho, né, tem vários... existe uma missão, existe um chamado, né? Eu sempre digo isso, que a gente nasce com esse propósito, né, de Deus, e várias coisas acontecem para que aquilo que Deus criou você para ser, né, várias coisas para você não ser. Tudo é relacionamento, são drogas e um monte de coisa que pode te levar a um caminho, assim, a sair, né, do plano, daquilo que Deus planejou para você. Mas chega uma hora, né, que Deus fala assim: olha, vamos trocar aquela ideia, eu vou te trazer de volta. Gente, sabe o que está me lembrando? Às vezes, quando alguma coisa começa a dar muito ruim em algum projeto que eu estou envolvida, eu falo assim, eita, que esse negócio vai ser muito bom. Porque, às vezes, é tanta resistência para te tirar do caminho. Normalmente, quando eu começo a sofrer muita resistência, eu já começo a orar e imagino assim, aí tem. Uhum. Porque a gente sabe que o inimigo trabalha para tirar a gente do plano de Deus, né? Do plano maior, daquilo que vai impactar a vida de outras pessoas. É mais ou menos isso que você está dizendo, né? É por isso que hoje, quando eu, assim, olho para trás, eu vejo assim, tinha realmente, assim, eu já estava com decretado, né? Todo mundo olhava e falava assim, não vai dar em nada. Né? Não, ele é até bonzinho, é legal, mas não vai dar em nada. Palavras de maldição, hoje você tem esse entendimento, né? Hoje eu entendo assim também, que não só assim dentro de casa, né? Muitas palavras, você não presta, você é um filho do diabo, você não vai dar em nada. Ouvi muito isso, né? Muitas palavras assim, ruins, né? E eu lembro que Deus foi fazendo, sabe, tirando essas palavras, né? Eu gosto muito do Augusto Cury, quando ele vai falando, né, nos livros, sobre as janelas, né? Então, para algumas janelas que são ruins, vêm coisas boas. Ele chama de janelas killer, né? Isso, e é extraordinário, né? Deus fala assim, olha, eu vou te curar. E foi o que Deus fez. Deus foi colocando algumas coisas, né? Um exemplo, hoje eu consigo ser, né? Tem alguns amigos daquela igreja que são pais também, e eu lembro que a gente conversando, eu falei assim, olha, eu vou ter que aprender de Deus como é ser pai. Eu não tive um pai. Não tive, de repente, uma família que pudesse ensinar, uma família que pudesse te proteger, uma família que pudesse te dar as coisas, né? Ou nem coisas, mas assim, o carinho, o afeto, né? Essa proteção que toda criança precisa, né? Então, hoje eu vejo isso, né? Com os meus filhos, né? Fico lá, gosto de brincar, gosto de fazer farra, né? Gosto de rir, né? Quando eu estou com eles lá no quarto, né? Hoje eu tenho as minhas coisas, né? Assim, olho ele lá no quarto, às vezes eu choro, né? Porque eu falo, poxa, tem meus filhos ali, né? Quantas vezes eu tive que dormir no chão, né? Ou eles podem escolher o que eles podem comer, né? Eu não tive isso, né? Ah, essa roupa, você quer essa roupa ou quer essa roupa? Eu cansei de usar roupa de mendigo, roupa de defunto, né? Cansei de usar roupa porque não tinha, a gente ganhava, alguém dava, né? Então, hoje eu posso proporcionar, Deus me deu essa graça, né? Essa graça de poder proporcionar para a minha família, né? Não só para os meus filhos, mas assim, para a minha família. Hoje, com a minha profissão, né? Eu consigo cuidar muito mais, né? Das pessoas. E com esse entendimento, foi por isso que
eu não entendi. E a gente não entende às vezes. Essa é a verdade, né? Deus faz isso. Deus ele não te mostra todo o propósito. Ele te dá uma ordem, né? A confiança. Vai até ali. Aí você vai até um certo lugar. Agora anda mais um pouco. Aí, quando você chega lá, ele fala, agora você vai andar mais um pouco, né? E ele vai acrescentando a visão. Isso que é extraordinário. E eu acho que o Dinho trouxe para a gente agora, a gente é uma chave, até no combate à ansiedade, que você não precisa enxergar a estrada toda, você só precisa enxergar o próximo metro. A gente não precisa de enxergar a viagem toda, só o próximo passo. Então, que a gente possa usar isso na nossa vida. Sim. A gente quer, de repente, entender tudo. E muitas coisas, as fichas vão caindo, até numa conversa como essa, fichas podem cair e caindo e a gente entendendo de trás para frente, né? Por que você acredita que você escolheu, você tem consciência, por que você escolheu a enfermagem e a biologia? Na verdade, a gente sempre brinca, né, que algumas, assim, que a profissão escolhe a gente, né? E assim, eu entendi porque a gente nasceu, né, com esse propósito de ajudar, de cuidar, né? Se você vê desde Gênesis, Deus nos deu um jardim para cuidar, né? E durante toda a história bíblica, Deus nos deu jardins diferentes, né? Pessoas, né? Sentimentos, profissão. Então, eu entendo hoje, né, assim, que o cuidar é um talento, né? E é um dom de Deus. Então, hoje, quando eu vejo... eu digo que eu tenho duas oportunidades, né? Quando eu estou em sala de aula, eu não dou aula só de biologia, eu dou aula para curso técnico de enfermagem também, né? Então, eu tenho assim, vários alunos hoje, né, ex-alunos que estão trabalhando dentro de UTIs, né, ambulâncias. Quando eu encontro, eu fico feliz da vida. Eles falam, poxa, esse aqui é meu professor. Aí eu fico assim, honrado, porque uma pessoa que lá atrás, né, se Deus não tivesse intervindo na minha vida, sabe, eu não sei, realmente eu não sei, nem penso em saber. Então, quando eu estou trabalhando e estou cuidando de alguém, né, hoje eu cuido de feridas crônicas na pele de pessoas, sabe, quando as pessoas estão com coisas assim abertas que ninguém gosta de ver, eu gosto. Pessoas que ninguém gosta de cuidar, eu cuido, né? Então, eu entendo o seguinte, é igual quando a gente faz trabalho com moradores de rua, né, usuários de droga, né, adictos, né, que é o termo técnico, mas assim, só para a gente entender. Quando eu ia, um exemplo, para a Central do Brasil, e eu vi uma pessoa, né, na rua, jogada, eu não via só uma pessoa, um usuário de droga, ou uma pessoa, não. Eu via ali que exterior está sujo, mas existe ali um espírito que é eterno, que é de Deus. Deus fez aquela pessoa. Então, transcende. Você vai olhar muito além do que está no exterior, né? Então, Deus nos dá... Então, quando se fala de cuidar, é Deus que nos dá para poder... Quando você toca, é Deus tocando em alguém, né? Quando você... a Bíblia fala que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas obras. Quando eu fui fazer a minha outra especialização agora, em estomoterapia, que é para trabalhar com assim, pacientes que usam bolsa de colostomia, né, ou feridas crônicas, né, pacientes com feridas... que não cicatrizam? Isso, essas bem mais graves, né? Eu falei assim, eu orei a Deus, lembra da confiança? Eu aprendi não, né? Tenho aprendido, porque é um processo. Nós somos aprendizes, né? Eternos. Eu falei assim, Senhor, eu orei e falei, Senhor, o que eu vou estudar agora? O que eu posso estudar agora? O que eu posso fazer para poder ajudar mais as pessoas? Você falou de como. E tudo foi oração. Eu orei a Deus e Deus me direcionou, né? E Deus falou comigo assim, Deus me deu um texto, né? E ele falou assim, olha, como ouvirão se não há quem pregue? Sabe, eu trabalho com muitos pacientes que são pacientes de oncologia, né? Ou, né, dentro da enfermagem. As pessoas não entendem que, assim, o médico, ele prescreve, né? Ele faz o diagnóstico e faz a prescrição dali, né? Para esse tratamento. O enfermeiro, ele prescreve o cuidado.
né? Às vezes ninguém vê, acha que... Não, mas... É o como, né? O enfermeiro vai... O como. Isso. Então, o médico, ele prescreve ali, e quem prescreve o cuidado é o enfermeiro. Então, a equipe de enfermagem, né, vai cuidar dessa pessoa, né? Então, esse cuidar... Aí, cara, quem é que cuida da gente? É Deus. Então, eu vi isso como... E eu nunca imaginava que eu tinha esse talento, né? Então, eu já fiz cursos, né, também de socorrista, né, também, né, para fazer socorro na rua, tudo. Então, hoje, quando eu vejo alguém precisando, sabe, já dá aquela vontade. Já está postos. Né? Já está postos, né? É engraçado quando a pessoa vê, você está aqui também? Você está aqui cuidando dessa pessoa também? Você está aqui cuidando, né? Então, assim, e a parte mais interessante é quando eu estou tocando em alguém, fazendo o curativo de alguém, alguém fala assim, poxa, você tem a mão tão leve. Poxa, sabe, porque quando eu estou ali tocando, eu tô às vezes falando de Deus, ou às vezes não preciso nem falar, né? O toque, né? Já é Deus tocando naquela pessoa. Né? Com amor, com zelo, né? Com cuidado. Eu fico vendo realmente a confiança, aquilo que Deus fez na sua vida, a confiança que Ele gerou no seu coração, te ensinando a ser pai, tanta lição para a gente aqui, né? Imagino que vocês estão sendo bastante abençoados aí de casa. Mas eu vejo em você, enquanto você fala, sim, um plano perfeito de Deus para te alcançar. Mas eu também vejo um coração disponível para receber o amor dele. Porque muitas vezes no meio das nossas lutas, a gente deixa a ferida falar mais alto. E aí, às vezes, entra o porquê comigo? Por que eu estou passando por isso? Deixa um viés de revolta, alguma coisa do tipo, que é uma tendência que, às vezes, até o nosso cérebro sabotador leva a gente para o diabo, o nosso cérebro, às vezes, a gente mesmo, por conta de amargura, de ferida, de palavras de maldição. Mas eu acho que o que ficou para mim, eu acredito que eu quero gerar essa clareza aí para quem está nos ouvindo também, essa humildade de receber esse amor no meio de um caos, sem questionar, na certeza, não, peraí, eu quero esse amor, eu estou aberto para receber esse amor que você foi acolhido lá com aquela palavra que você recebeu lá tão jovem, e se abriu para aprender quem era esse Deus de amor, né? Isso eu acho que foi o que permitiu essa graça e o favor de Deus alcançar todas as áreas da sua vida e trazer restauração. E para mim isso foi o que mais mexeu comigo aqui. Você, Ângela, o que mais te chama a atenção nessa história linda? Então, a gente vê tantas pessoas, né, que às vezes têm uma vida difícil, assim, né, e às vezes a gente, olhando de fora, a gente fica assim pensando, gente, como é que essa pessoa vai conseguir superar todos esses traumas ou todas essas circunstâncias, memórias, marcas, tudo isso, e conseguir realmente crescer, conseguir realmente se sarar completamente e poder dar para o outro também, né? Então, a gente fica, às vezes, pensando que a gente não... se eu passasse por isso, eu jamais ia conseguir, né? Então, a gente tem esses pensamentos, mas eu acho que Deus criou a gente de uma forma tão extraordinária, tão amorosa, e Ele tem um amor tão grande para a gente, que quando a gente se abre, que nem estava falando, né? Você vê o Dinho tão aberto para receber, quando a gente recebe esse amor e entende, a gente é um potencial de transformação tremendo, né? E é isso que eu vejo na vida dele, né? Como um potencial mesmo de transformação, que ele foi nas mãos de Deus para ele ser quem ele é hoje ele transforma a vida de outras pessoas. E quando ele fala, dá a sensação que está todo mundo sendo contagiado por essa vontade de servir. É uma energia muito boa. Acho que teve uma vez até que você comentou, quando a gente estava conversando, não sei aonde foi, se foi aqui com a juventude, eu não lembro, que você comentou assim, nossa, a Renata às vezes fica até assustada quando eu conto algumas histórias, porque a Renata, eu acho que teve uma vida completamente diferente de você, né? De realidade, tudo, das coisas. Então, é esse sentimento que eu estou falando, né? Que eu também tive. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente fica assim, gente, como Deus pode transformar e como a gente vê nele essa alegria da transformação que faz com que eles abençoe a vida de outras pessoas, né? Muito lindo, muito lindo. Muito lindo ver o que Deus está fazendo. Quero te agradecer, assim, por vir, por se expor,
por se permitir transbordar na vida de quem está em casa e no seu ministério, no seu chamado. Que o Senhor continue te usando como um canal na vida dos seus pacientes, dos seus alunos. Tenho certeza que você está deixando um legado, porque na medida que você vai ativando alunos e pacientes, você vai plantando essa semente na vida de outras pessoas e marcando e transformando histórias. E eu queria que você deixasse uma palavra, quem está nos ouvindo, aquela câmera ali é sua, aquela mensagem que tem ardido no seu coração, que o Espírito Santo tem te ministrado, que você quer deixar para o mundo, para quem está nos ouvindo, e depois que você pudesse orar por todos aqueles, Dinho, que diferentemente de você, não conseguiram receber a graça. Porque Deus, ele está de braços abertos, ele é amor, ele não tem amor, ele é amor. Então ele ama e ele veio para salvar. Né? O versículo, acho que mais famoso, né? Que é João 3,16, diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas antes, vai dizer que todos nós não merecíamos, que ele não veio para, não sei, não, depois, no 17, vai dizer que ele veio para salvar porque já estava tudo perdido. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade de ver Deus como um Deus de amor, de salvador, e atribuindo a ele a autoria de histórias ruins, enquanto não. Ele veio para salvar, porque já estava tudo caos. Ele veio com um plano de resgate. E, assim, eu queria pedir o Dinho, é isso, né? É tirar o foco da situação e colocar o foco em Deus, né? E quando as pessoas ficam nesse foco da situação, elas acabam se vitimizando, né? Sim, por uma eu tive uma experiência umas 2 semanas atrás que eu estava vendo o Instagram entrou a live de um cara que eu gosto, que é arquiteto e tal, e que ele entra na casa das pessoas para fazer mudanças de decoração, coisa assim. E aí ele entra aleatório, tipo, tem, sei lá, 400, 500 pessoas assistindo a live e ele entra aleatório na casa de alguém. E nesse dia, ele entrou aleatório numa casa de uma pessoa no Nordeste, no interior do Agreste lá, eu não lembro qual era o estado, mas uma pessoa assim, muito, muito, muito simples. E a casa dela era muito simples. Tipo assim, pegou o caixote de feira e pintou de preto e botou na cozinha. Tipo, não tem armário, botou os caixotinhos de feira. Mas tudo assim, super bem arrumado. Ela gosta de decoração, mas uma pessoa assim, muito escassez também. E aí ela começou a compartilhar com esse cara que é famoso as coisinhas que ela fez. Assim, em nenhum momento ela pediu nada a ele, em nenhum momento ela falou, tá me faltando isso, sabe, porque eu não tenho isso, e começou a mostrar a casa dela. Tinha e as gratidão, pessoas né? que estavam assistindo ficaram pasmas. E ele também não sabia o que falar. Sabe quando a pessoa fica totalmente constrangida? Tipo assim, gente, olha só, a gente tá todo mundo morando num palácio aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, e aí entra uma pessoa do Nordeste, do Agreste lá, sei lá, do sertão, e mostra uma casa, tipo, que não tinha forro na casa, uma coisa assim. Aí eu sei que eles resolveram fazer uma vaquinha para a menina, assim, porque em nenhum momento ela não pediu nada, ela só agradecia e mostrava que ela, mesmo na escassez dela, ela gostava de cuidar da casa, da decoração, das coisas assim. Então é isso, não se vitimizar e ver e conseguir enxergar no potencial que você tem. Sim. Com as pequenas coisas, o potencial que você tem em transformar a sua vida, né? Sim. Antes de passar a palavra para você, só para reforçar o que eu estava dizendo, João 3,17, porque a gente conhece o famoso 16, que Deus enviou seu Filho Jesus para salvar, né? Aí está dizendo aqui no 17, portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ou seja, quando a gente, assim como o Dinho, se permite abrir o coração para aquilo que Deus tem para nós e viver uma vida de confiança, a gente experimenta essa redenção, essa salvação, que se a gente for para a raiz da palavra, é muito mais do que ir para o céu quando morrer. É viver uma salvação e desfrutar de um reino que está aqui. E por conta de uma crença equivocada que nós temos, que graças a Deus o Senhor tem me ensinado e eu tenho pregado essa fé e esse genuíno evangelho por onde eu passo, é que Deus é um Deus bom e que
quando ele fala, não para condenar o mundo, Deus não mandou Jesus para condenar, Deus mandou Jesus para salvar. Então, quando a gente olha para o seu passado, o que Deus olhou para o Dinho e trouxe salvação. Né? Então, a gente não pode atribuir para o Dinho a história da mãe, o suicídio, a gente tem que atribuir a autoria de Deus, um Dinho que foi resgatado porque entendeu que Deus o amava. Então, eu creio, Dinho, que entender e receber esse amor de Deus, que ele só queria te amar e você aceitou, foi a chave que te permitiu confiar e então ter a sua vida completamente transformada. Que possa transformar a sua vida também. Quero que você deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo. Então, na verdade, assim, nesse tempo, né, ainda tem muitas outras histórias, né? Mas eu quero deixar o seguinte, tem um texto em Deuteronômio que vai dizer o seguinte, né? Eis que eu te propus a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida que tu quer viver, tu e a tua descendência. Aí ele dá a dica. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e se apegando-se a Ele, porque disso depende a sua vida. Sabe, esse é o caminho, né? A Bíblia vai dizer que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, se de repente você estava, ou você está, né, num caminho que seja contrário, você consegue identificar isso, né? Seja uma ansiedade, seja um relacionamento errado, alguma coisa errada, né? Ele é o caminho correto, ele é o caminho certo, né? Ele é a verdade, é ele que traz a vida, né? Eu consigo, hoje, perceber isso de uma forma assim, extraordinária, né? Quando eu decidi recebê-lo na minha vida e amá-lo com todas as minhas forças, né? Sou pecador, sim, tenho muitas falhas, sim, né? Eu costumo brincar que a minha esposa sabe disso, ela comigo sabe disso, né? Mas eu também consigo perceber um coração de servo. Então, para você que está em casa, confie no Senhor, sabe? Confie que Ele é poderoso, Ele é amoroso e Ele é aquele que pode mudar a tua vida, sabe? Ele pode, é Ele que tira a gente do, sabe, do lamaçal do pecado ou de uma situação muito ruim, consegue nos trazer de volta. Ele nos transporta para o reino da sua luz. É Ele que nos transporta, tira das trevas e traz para a luz. Então, Ele é o único. Ele é o único, né? Então, se você que está em casa aí, confie no Senhor, né? Confie Ele a sua vida, confia Ele o seu relacionamento, confia Ele os seus filhos, confia Ele a sua vida, né? E eu tenho certeza que a certeza que eu tenho e a certeza que mudou a minha vida, Ele pode também mudar a sua vida. Quero deixar o meu abraço, né? Um abraço apertado, de longe, virtual, né? E eu sei que de repente tem alguns amigos vendo. Eu quero agradecer também, porque são amigos que Deus coloca na nossa vida e são presentes para nós, né? E eu só tenho que agradecer. Amém. 1 minuto, ora por nós. Pai amado, eu quero glorificar o Teu nome, quero Te exaltar, Senhor, porque Tu és santo, Tu és Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz, Senhor. Muito obrigado porque se estamos aqui, Senhor, por conta de Ti, Senhor, e pelo Teu sacrifício. Senhor, eu quero Te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de compartilhar e de falar, Senhor, de Ti, Senhor, na minha vida, Senhor. Pai, eu Te sou grato, Pai. Sou grato porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo, Senhor, tudo que eu possuo, Senhor, todas as minhas faculdades mentais, tudo que eu, Pai, é de Ti, Senhor, e é para Ti, Senhor. Muito obrigado pela minha família, muito obrigado pela família metodista, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Pai, graças Te damos por tudo, e a Ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor, Senhor, porque só Tu, Pai, és digno. Em nome de Jesus. Amém. 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 Foi uma bênção, né? Muito bom. Muito bom. Obrigada, Dinho, estar com você aqui. Queridos de casa, muito obrigada pela presença e até semana que vem. Tem uma semana extraordinária na presença do Senhor. Deus te abençoe.